com o teu poder, declaramos a uma voz: faz em nós o teu querer. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Agora ficamos em pé mais uma vez e vamos fazer mais uma oração, uma oração de pedido especial pela vida do irmão Elias, e também pela vida de Ana Vera, que ela também se encontra doente. E já tem uns 2 dias que ela está com uma dor de cabeça, que nem ela mesmo sabe que toma remédio e não diz que não passa dor de cabeça. Aí eu falei para ela procurar um médico, para o médico investigar o que ela tem, né? Tem uma dor de cabeça diretamente, toma remédio, não passa, tem que ir no médico, né? Mas E ela... pelo Eugênio também, que ele está precisando de oração, que ele está muito doentinho. Pelo Eugênio da Ele está muito doentinho. E presta oração, peçamos assim, muito dinâmico. Senhor Deus, Deus de abrangência da ressurreição é o tema do nosso estudo hoje, capítulo 20, ponto 2. O nosso texto áudio é 1 Coríntios 15:14, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Na nossa vida cristã, nós temos o primeiro passo, que é aceitar Cristo. Aceitamos Cristo como nosso Salvador pela fé, mas isso não é o suficiente, não é o bastante. Mas, pastor, nós vemos que a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, crer somente. Mas em que situação Jesus Cristo fala isso? Fala que é a fé, somente a fé, que pode levar à compreensão da alma, à necessidade de salvação. Mas, se nós cremos que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Filho de Deus, e não cremos que Ele ressuscitou, a nossa fé fica sem fundamento. É por isso que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, se nós temos fé nele, mas não temos fé que Ele ressuscitou, a nossa pregação é vã. Primeiro, porque nós pregamos um Cristo que vai ressuscitar os que creem. E se Ele não ressuscitou?
Paulo também diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Foi o primeiro a ser ressurreto para não morrer mais. A ressurreição é um ato na vida do crente e já aconteceu antes. Lázaro ressuscitou e morreu, e outros ressuscitaram e morreram. O homem foi jogado na sepultura do profeta Eliseu. Quando bateu sobre os olhos de Eliseu, se levantou, ressuscitou. Mas todos esses que ressuscitaram morreram. E se nós cremos que a ressurreição de Jesus não ocorreu, ou ocorreu como a ressurreição de Lázaro e a ressurreição desse homem, nós estamos faltando fundamento na nossa fé. Nós não temos uma fé baseada, nossa fé é vã, e também a nossa pregação. Por isso, muitos, Jesus disse naquele dia, dirão: não, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagre. Fez tudo, mas não acreditava em Jesus Cristo como o Senhor da ressurreição. A fé dele era vã. A fé e a pregação dele era também uma pregação perfeita. A abrangência da salvação justamente está nisso aí. Não é apenas como se a ressurreição fosse Cristo ressuscitar e nós vemos ele sendo tomado pela nuvem, vemos pelos olhos da fé, como ele discípulo, mas se não acreditarmos que ele venceu a morte e ressuscitou, ele é o Filho de Deus e teve esse poder, então nós chegamos àquele pensamento: como é que pode a pessoa ressuscitar? Ou como é que pode uma pessoa depois de morta voltar a viver? Como ficou entusiasmada a multidão na ressurreição de Lázaro? Nós não temos esse sistema de estar entusiasmado, não. Nós sabemos, devemos crer que a ressurreição é um passo até ordinário na vida. Nós vamos nascer e morrer na vida espiritual, na vida material. Na vida espiritual nós vamos nascer através da crença em Cristo, vamos crescer espiritualmente e ressuscitar. E por que não a morte? A morte não existe para quem está no Espírito. E por que Jesus morreu? Dentro dessas perguntas, Cristo morreu porque era necessário um sangue inocente derramar para remir os pecadores. E Cristo fez isso. Mas outra coisa, Jesus Cristo nunca ficou preso no sepulcro 3 dias. Jesus Cristo inclinou a cabeça, disse: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas o povo, as pessoas que viram que Jesus Cristo estava morto, na minha concepção teológica, nunca morreu. Cristo fez o sacrifício vicário, que é o sacrifício humano, com derramamento de sangue, mas não morreu. E botaram no sepulcro. E Jesus ficou 3 dias ali no sepulcro? Não ficou de maneira nenhuma. Inclusive, Pedro diz que Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisões até os que os antecederam, até os dias de Noé. Então, alguém pode perguntar: mas na ressurreição, Cristo não podia fazer isso na ressurreição? E Cristo pregou o Evangelho apenas em 3 dias, quantos mil anos de ano o antecedeu? E ele pregou esse povo todo? Como é que pode? Pode sim. Cristo não estava em carne, estava em espírito, e o espírito é rápido, o espírito tem abrangência dinâmica. Nós podemos ver isso até na nossa vivência no espírito. Quando nós vencemos a carne e vivemos no espírito, a nossa vida, a nossa fé
o nosso raciocínio é dinâmico. Então, em 3 dias Jesus pregou o mundo todo e no 3º dia ressuscitou. Essa ressurreição foi a prova inequívoca de que quem crê nele vai ressuscitar, mostrando que Deus tem um poder para ressuscitar o seu filho da morte, de tirar o seu filho da sepultura, mas Cristo não estava morto. Eu acredito que Cristo não estava morto, mas quando ele ressuscitou, Paulo e nós, os cristãos, podíamos afirmar: onde está a morte e a tua vitória? Porque a morte era a derrota. A morte destruía tudo. A morte é até chamada destruidora de sonhos. Mas quem sonha com Nova Jerusalém, a morte não pode destruir. Quem sonha com a vida no paraíso com Jesus Cristo, a morte não pode destruir, porque lá mesmo na cruz, nós vimos, o ladrão olhou para Jesus e criticou o colega de roubo e disse: tu estás zombando do mestre, não temes a Deus, estando na mesma pena, eu e tu estamos aqui porque merecemos, mas isso aí nenhum pecado tem. É uma confissão de que Jesus morria inocente e com a sua consciência humilde e também a consciência de pré-julgamento. Ele sabia que não prestava, que era ladrão, que Jesus Cristo não ia se envolver com o ladrão, não ia se preocupar com o ladrão. Às vezes, muitas vezes acontece isso com os seres humanos. Ele diz assim: Senhor, quando vier o teu reino, ele creu que Cristo deu o reino e que ia voltar. Lembra-se de mim. Ele não queria nem participação do reino, somente que o Senhor tivesse uma lembrança dele. Então Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja a abrangência. Nós, ao morrermos, vamos direto para o paraíso antes da ressurreição. Não é para a glória. A glória é só depois do momento redimidor, depois da redenção, depois da vinda de Cristo, quando todos estaremos diante do tribunal de Deus. E aí nós iremos para a glória. Os que estiverem à sua direita, os que são benditos do Pai, esses vão para a glória. Mas o paraíso é um ato, é um estágio anterior à redenção. Nós, ao morrermos, vamos para o paraíso. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer: o irmão faleceu, mas também está na glória. Isso aí é uma precipitação. Não estão na glória ainda, porque todos estarão diante do tribunal de Deus para ser julgados pelo que fez diante do povo. Se nós fôssemos julgados pela justiça, nós não teríamos direito à ressurreição para a glória. Teria a ressurreição para a morte eterna, para o sofrimento eterno. Mas nós cremos em Cristo, não apenas que Ele é o Filho de Deus, que Ele é bom, que nós vamos falar dele emocionado, vamos caminhar, vamos fazer sacrifício. Isso não é o bastante. Se nós não cremos que Ele ressuscitou e irá nos ressuscitar, retorno à verdade e à inocência das crianças para almejarmos a entrada no reino de Deus. Mas para chegarmos a este estágio, precisamos efetivar algumas mortes em nós mesmos, para que ocorra o evento das ressurreições em nossas vidas, que são imprescindíveis à nossa vida cristã, para que na ressurreição do último dia, o corpo ressuscitado seja corpo espiritual e não apenas animal. Porém, as pessoas que estão mortas por manterem vidas vivas, as virtudes da carne em si mesmas,
estão aniquilando a virtude do céu, e isso solidifica a efetivação da morte. Estas pessoas ressuscitarão para viverem o mal, não serão agraciadas com o corpo espiritual na ressurreição do último dia, pois ressuscitarão para nojo e vergonha de Deus. É muito pesado essas expressões, muito pesado. E às vezes eu fico mais imaginando, pensando, é aquele grupo que o Senhor disse naquele dia, muito virão em mim, mas mestre, eu estou decepcionado, nós estamos decepcionados, porque nós fizemos o que tu mandaste. Nós pregamos o Evangelho, nós fizemos a obra, nós fizemos prodígios e milagres, provando. Aí o Senhor vai dizer assim: apartai de mim, todos vós que praticais as iniquidades. Aí eu imagino, fazer o trabalho de Deus com intenções materiais é iniquidade. Porque aquele grupo só podia ter feito o trabalho de Deus com interesse próprio. Através da carne, através da exaltação. Então o Senhor disse: apartai de mim, vós que estão dizendo que fizeram isso, mas fizeram por iniquidade. E é necessário vigiar, não vigiar apenas a nossa casa de noite, mas vigiar a nossa vida. Vigiar porque Satanás é enganador e pode colocar na gente a vaidade e a gente não descobrir e fazer o trabalho de Deus por vaidade. E quem for lesado por essa artimanha vai ouvir aquilo de Jesus. Você fez, você passou a vida toda indo para a igreja, você foi um ótimo cantor, você foi um ótimo pregador, você foi uma pessoa assídua à igreja, trabalhou para a igreja, ajudou muito, mas não fez por amor a Deus, fez por amor a você mesmo. O exaltado e egoísta, ele ama e vive dos elogios que as pessoas dizem. O que importar é elogio e recebe das pessoas. E você está querendo elogio por fazer a obra de Deus? Então você já está recebendo a sua recompensa. Jesus disse isso. Quando os homens louvam as suas ações, você espera isso, mas ele recebeu a sua recompensa. A recompensa do trabalho de Deus é andando, chorando e gemendo, como o profeta, o missionário dos pés sangrentos, andava chorando, sofrendo perseguições políticas, perseguição de ideologia religiosa, mas anunciava Cristo como Salvador. Nós vivemos numa praça de paz, de alegria, de poder, de liberdade de consciência. Então, por que não desenvolvemos mais e mais a nossa vida cristã e a nossa fé? Porque tem alguma coisa matando, alguma coisa fez morrer o nosso ânimo, o nosso ideal, a nossa alegria, o nosso prazer de dizer: eu sou do Senhor. Tem alguma coisa matando? Então a abrangência da ressurreição chegou até você e chega pela fé e a espontaneidade de dizer: Senhor, faz de mim um vaso novo. O renova, Senhor, as minhas forças, a minha vontade, as minhas intenções em relação ao teu reino. Isso aí é uma consciência de fé, que Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Então, eu sempre digo, se na relação humana divina existir um erro, com certeza a culpa está no humano.
Se os crentes não recebem bênção e poder para verificar a força do Evangelho e testemunhar diante de autoridade em todas as pessoas, se não tem isso, é porque não quer. Não interessa. Isso não é tão importante para ele. Mas se pedir, recebe. É o que ele diz. Aquele que pede, recebe. Às vezes, as pessoas querem pedir bens materiais. E isso Deus não dá, porque às vezes a pessoa se atropela espiritualmente e deixa até a igreja quando recebe bens materiais. Mas os bens espirituais estão aí. O armário de Deus está cheio de bênçãos. E a chave está em nossas mãos. Vamos abrir? Abramos coisas do armário de Deus e deixemos ressuscitar tudo aquilo que o eu, o comodismo, o interesse material mataram. E reviva, ressuscite, que a salvação tem uma abrangência tremenda na sua vida, tanto aqui como vai acontecer no último dia. Deus nos dê sabedoria, fé e coragem para recebermos suas bênçãos. Amém. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Que Deus esteja abençoando cada um de nós, nos preparando para logo mais à noite estarmos aqui prestando o culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Peço a igreja que se coloque em pé e vamos orar ao nosso Deus. Vem e sopra sobre nós com o teu poder. Declaramos a uma voz, faz em nós o teu querer.